Então, irmãos, deixa eu só falar primeiro. Então, para quem está nos acompanhando, nós estamos seguindo na sequência o mundo espiritual. Já falamos sobre Deus o Pai e hoje é Deus o Filho, a segunda apostila da série. E nosso irmão Carlos vai fazer esta oração ao Pai por meio do Filho e o Espírito Santo intercedendo. Oremos, irmãos. Amém. Pai amado, graça te damos, te agradecemos por todo o teu amor e misericórdia. Adoramos e engrandecemos teu nome, pois és o nosso Salvador. Nunca seremos completos fora da tua presença, pois tu és o nosso alicerce e a nossa fortaleza. Rogo-lhe que renove nossas forças para prosseguirmos com bondade, paz e amor e assim continuarmos o belo ciclo da vida. Amém. 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 Obrigado. Eliana chegou. Seja bem-vinda, Eliana. Ricardo, vizinho da Eliana, está chegando. Boa noite para todos. Boa noite, Ricardo. Ricardo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, irmãos. Então, Boa noite a já todos. vou fechar os microfones aqui. Cadê? Boa noite. Boa Boa noite, noite, minha Eliana. vizinha. Boa noite, Eliana. Boa noite. Boa noite. Tá no bom João lugar. Neves. Então, pronto. Já vai ficar melhor nosso som. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, basicamente tem duas maneiras de estudar a Bíblia, né? Estudar por livro ou o estudo tópico, né? Por assunto. Então, esse estudo é um assunto desse segundo tipo. Estamos, cada semana, cada apostila, temos um assunto diferente. Então, temos um monte de versículos procurando falar sobre aquele assunto. Então, eu pretendo fazer hoje, como nós fizemos nas outras aulas, chamar vocês para fazer as leituras da Bíblia. Nós falamos na primeira aula sobre teologia, o estudo sobre Deus, e aqui esta apostila começa falando sobre cristologia, o estudo sobre Cristo, né? Sobre a pessoa, a doutrina e o trabalho de Jesus. Um estudo bastante amplo, já que a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Diz aqui que aqui é um resumo, né? O que a Bíblia fala sobre Jesus, certamente em duas folhinhas, não vamos conseguir falar tudo que a Bíblia diz sobre Jesus, né? Então, outra coisa também que é importante frisar, que acho que já tocamos nesse assunto em outras aulas, uma das grandes diferenças, ou principais diferenças, entre uma igreja e uma seita, é que quase sempre as seitas colocam Jesus para baixo, né? Jesus fica tirado do trono, Jesus perde sua divindade. Eu nunca estudei muito sobre os Mormons e eu não sei exatamente por que semana passada eu resolvi pesquisar um pouco sobre os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E até, às vezes, confundem a gente com aquela igreja, que nós somos a Igreja de Cristo. E eu, sendo americano, os Mormons têm muitos missionários americanos, mas a igreja deles é totalmente diferente, né, da igreja da Bíblia, que eles seguem outros livros. E o que me chamou a atenção foi que, para eles, Deus é um ser criado e que nós vamos ser deuses. Como Deus é o Deus e Jesus veio para o planeta Terra, ele é o Salvador do planeta Terra, eles dizem que todos nós, um dia, principalmente, acho que mais é para o casal, né? Que eles têm um casamento no templo deles, mas o casal vai reinar no outro planeta desse universo. E que você vai ser um Deus, né? Nós seremos deuses, é o que eles falam. Então, Jesus fica tipo igual a gente, né? Nós um dia vamos ser tão poderosos, tão importantes, têm tanta autoridade quanto Jesus, que, segundo a Bíblia,
não tem comparação, né? Claro que nós queremos ser imitadores de Cristo, sermos parecidos com Cristo, mas vamos lá. Então, nosso primeiro ponto é a natureza de Jesus. A letra A, Jesus é divino. Jesus é chamado de Deus. Então, eu tenho aqui, acho que talvez 8 passagens. Então, vão levantando os dedos, eu vou distribuindo as passagens. Wellington, Tito, capítulo 2, versículo 13. Eliana está com o dedo para frente, eu vou chamar a Eliana, então. João, capítulo 20 e 28. Vamos lá, gente. Ricardo, Hebreus 1, 8. A Marília, Isaías 43. Eu sei que a Marília gosta de Isaías. Quem mais? Alves, Mateus 3, 3. Maria Helena, Isaías 44, 6. Eu vou jogar você na frente do Alves para ter as 2 passagens de Isaías, uma atrás da outra. E mais 2 pessoas, por favor. Eu. Laodiceia, Me desculpem, não sei Apocalipse. se ouviram eu pedindo para sair, porque eu precisava receber uma ligação. Desculpem, tá? Sem problema. Apocalipse 1, 17, Laodiceia. Tá, ok. E Daniel, de livre, espontânea vontade. Apocalipse 22, 13, depois o 16. Tá? Então, vamos lá, gente. Tito, capítulo 2, versículo 13. E provavelmente, várias dessas passagens que nós vamos ler hoje, se você nunca sublinhou na sua Bíblia, são passagens que você vai decidir sublinhar, que são passagens importantes, falando sobre quem é nosso Senhor Jesus. Pode ler, Wellington. Tito 2, 3. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pode ler de novo, Wellington. Sim. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Estou seguindo meu próprio conselho, estou sublinhando aqui. Eu gosto muito dessa passagem, né? Quem é Jesus? Nosso Deus. É nosso Deus. Né? Então, essas 2 palavras podem ser trocadas muitas vezes, né? Que Jesus é Deus que saiu lá da glória, se tornou homem e habitou entre nós. Né? Acho que eu já falei com vocês, né? Quando se fala da Trindade, a minha cabeça, eu aceito essa doutrina, creio que é uma doutrina bíblica, mas eu não entendo totalmente. Mas eu sei que Deus Espírito, né, se tornou um ser e entrou nesse mundo, e Jesus, nós já vamos falar mais, né, sobre a humanidade de Jesus, mas Jesus aqui é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Também João capítulo 20 e 28. Eliana, vai ter que abrir o microfone. Seu microfone está fechado. Já achou a passagem? Está chegando lá, né? O Evangelho de João, aqui é uma fala de Tomé. João 20 e 28. Isto, conseguiu. João 20, 28. Uhum. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Isso, Tomé, graças a Deus, né? Foi revelado a ele orou para Jesus depois da ressurreição.
e disse, né? Senhor meu e Deus meu. Deus meu. Então, até Tomé, coitado, né? Ficou com aquela fama de ser aquele que duvidou. Mas ele também é o Tomé que acreditou, né? E fez uma declaração bonita aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Para quem estudou Hebreus, nós falamos que esse capítulo 1 de Hebreus é uma das passagens mais importantes na Bíblia, falando sobre a pessoa de Jesus. Até sobre a pessoa de Jesus tem João 1, Colossenses 1 e Hebreus 1. Pode ler, irmão. Hebreus 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o Filho, ele está chamando o Filho de Deus, e esse Filho está onde? No reino, no No trono. trono. O que ele tem na mão? Um cetro. Um cetro. O cetro mostrando que ele é o rei que está no trono, que está mandando. Ele tem toda a autoridade. Muito bem. Quando vocês têm alguma dúvida, um comentário, podem falar, que a aula é nossa. Tá? Então, fique à vontade, é só levantar o dedo ou abrir o microfone. Também aqui, então, Isaías 40, versículo 3. Marília. Versículo 40, versículo 3. É isso? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então, não sei se vocês conhecem essa palavra. Paralelismo. Já escutou essa palavra? Paralelismo. Paralelismo tem muito na Bíblia, especialmente nos Provérbios, em alguns dos Salmos. É quando tem duas linhas, uma linha, a segunda linha, ou as duas linhas falam a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes, ou às vezes falam o oposto, né? Mas para eles é tipo uma poesia. Mas nos ajuda muito quando queremos entender uma ideia, porque se tem as duas linhas que estão falando a mesma coisa, está dizendo que uma coisa é igual a outra coisa. Então, aqui nós temos, né? A voz clama o quê? No deserto, prepare o caminho para quem? O Senhor. Faça no deserto o caminho reto para quem? Nosso Deus. Né? Então, está comparando o Senhor Jesus, está dizendo que nosso Senhor Jesus é nosso Deus. Deu para entender? Bom seria se eu tivesse um quadro negro para escrever as duas linhas, mas acho que deu para pegar a ideia. Então, vamos aproveitar que estamos em Isaías e ver Isaías 44, 6. Maria Helena, seu microfone. Quarenta e 6, Isaías. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Isso. Então, é o Senhor, nosso Deus. Também, Mateus 3:3. Esqueci quem é. Mateus é o Alves, né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz que chama no deserto, que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso, então essa é aquela passagem que a Marília leu para a gente, mostrando que João usou essa passagem para falar sobre nosso Senhor Jesus. Agora para Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá, então. Eu,
Quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não. Se nós pegamos fora do contexto, mas se você ler do versículo 12 ao versículo 16, João teve encontro com Jesus ressurreto, né, que tem o rosto como o sol, cabelo branco, olhos como chama de fogo, e João então caiu diante de Jesus, chamou Jesus de primeiro e último, palavras que seriam usadas para nosso Deus, para aquele que sempre foi e sempre será. E agora no último capítulo de Apocalipse, 22, o versículo 13 e o versículo 16. Treze, 16, né? Pode? Por favor. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Então, não tem como exagerar quando falamos sobre Jesus, né? Jesus é tudo, Jesus é o máximo, Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, raiz de Davi, estrela da manhã. Então, outra coisa, nós já falamos sobre João 1, Colossenses 1 e Hebreus 1, então vamos ver essas passagens agora. Quem, por favor, não leu ainda, eu sei que o Evandro vai levantar a mão da Jane, então já vou falar a Jane. Isso. Jane, por favor, João capítulo 1, do 1 ao 3. O Anderson logo levantou o dedo, ficou com medo de mim. Colossenses 1, 16, Anderson. E ainda Esther. Pode falar hoje, Esther? Não, tá com a imagem congelada. Pode ser você, irmão Marvel? Hoje não. Sim ou não? Sim? Fala, Marvel. Eu não estou ouvindo. Acho que o microfone está longe ou está desligado. Um problema no som. Está sem som lá. Então, vou passar para o Valnei. Hebreus 1, 1 e 2. Acho que agora consertou, Agora tem. Então, fica para a próxima, Márcio. Na próxima, tu diz com antecedência. Que isso. Digo sim, digo. Então, vamos lá, gente. João, capítulo 1, do 1 ao 3. Por favor, irmã. Evandro, vê o microfone aí, por favor. Tem que ligar o microfone para nossa irmã. Isto. Ele colocou a minha mão. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É do 1 ao 3? Isso, você leu tudo, né? Muito obrigado. Então, eu não sei como as pessoas podem negar essas verdades só se não ler a Bíblia, né? A Bíblia mostra claramente, né? Jesus é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele não tem nada, né? Olha quem é Jesus. Também Colossenses 1, 16. Não, já tem, Marco. Já tem? Mas eu vou te chamar ainda. Fique tranquilo, vai ter sua oportunidade. Anderson?
Ok, Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, majestades, soberanias e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Pode ler de novo? O som ficou um pouco ruim. Ok. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, majestades, domínios, soberanias e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, olha de novo, né? Essa passagem também é muito linda. Estamos vendo só um versículo, mas poderia ler do 15 ao 20. Mas olha, o que está englobado aqui. Nele foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus e na terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis. O que fica de fora? Né? E até fala sobre tronos, soberanias, autoridades, criado por ele, mas não só por ele, mas também para ele. Então, o que existe, tudo existe, até me fez lembrar agora, né? Lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém e as pessoas estavam louvando a Jesus e os fariseus reclamando como é que vai louvar esse homem que está entrando? E qual foi a resposta que eles receberam? Se as pessoas se calam, as rochas vão falar, né? As rochas vão louvar. Até as pedras vão falar, né? Vão louvar, né? Exatamente. Amém. Hebreus capítulo 1 e 2. Leandro, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aproveita e lê o 3 também. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esse capítulo todo fala sobre Jesus, mas o ponto principal aqui, no versículo 2, foi que tudo nesse universo foi, como que é? Por meio de quem o Filho, o universo foi criado. Deus criou o mundo através do poder do Filho. Alguém quer fazer um comentário aqui sobre a divindade de Jesus? Só nos resta fazer louvores e cantar e adorar esse Jesus maravilhoso, não é? Até qualquer um desses versículos, qualquer uma dessas passagens, seria uma passagem excelente para você usar para sua meditação, para ficar pensando, meditando sobre a grandeza e a bondade de nosso Senhor Jesus. Agora, como eu disse que quando nós falamos sobre Deus, quando falamos sobre Jesus, é difícil a gente captar tudo. Esse Jesus que é divino, agora, vamos ver na próxima parte aqui, que ele também é humano. Esther, está ouvindo agora? Então, você pode ler Esther 1 Timóteo 2:5 e você, Marvel, Mateus 1:16. Depois, outra pessoa, pode ser a Márcia, Mateus 1, do 20 ao 23. Quem mais não leu? Luísa. Pode ser você, 1 João 4, 2 e 3. Só tem agora a mensagem de 1 João. Você, Flávia. Pode ser 1 João 1:1. Daisy. 2 João, versículo 7. Quem não leu ainda? Carlos. Você fez a oração, mas não leu, né? João, capítulo 1, versículo 14. O Evangelho de João.
Então, vamos lá, gente. Em 1 Timóteo 2:5, quem é Jesus? Esther? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, aqui também uma coisa maravilhosa, não é? Porque tem Deus lá longe, Deus exaltado, Deus maravilhoso, mas grande demais. Mas, graças a Deus, tem Jesus, o homem, que é o mediador entre Deus e os homens. Então, temos uma ligação, né? Temos uma ponte. Temos o acesso por meio de Jesus. O que adianta Deus ser grande e Deus ser inacessível? Né? O que adianta Deus ser grande e um Deus que não se preocupa com a gente? Mateus capítulo 1:16. Mário? E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Bem, Jesus entrou no mundo como uma criança qualquer, né? Nesse sentido, né? Qualquer não, mas como aconteceu com a gente, né? Mateus 1:20-23. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, nós temos várias mães aqui no grupo hoje, e é algo incrível, né? Como uma criança cresce dentro de um outro ser humano e entra no mundo desse jeito. E assim aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, né? O Filho de Deus se tornou gente como a gente e nasceu de Maria. 1 João capítulo 4, 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Então, não sei se vocês já estudaram sobre essa parte, mas, infelizmente, heresias praticamente sempre existiram. E uma das heresias que aqui em 1 João, tudo que indica que João está combatendo, que havia uma ideia naquela época de que Jesus veio apenas como Deus, né? Que Jesus veio mais em espírito. Então, João frisa várias vezes que quem prega a verdade acredita que Jesus veio como homem. Jesus teve um corpo, Jesus passou por tudo que nós passamos. E uma das coisas que nós temos que pregar é essa verdade. Não só a verdade que ele é Deus, mas ele como Deus se fez homem, foi tentado como nós, sentiu o que nós sentimos, e assim foi digno de ser uma oferta pelos nossos pecados, como um ser humano que levou uma vida perfeita sem pecado. Também, 1 João 1:1. Sou eu? É 7. Eu. A Flávia agora. A Deise vai ser a segunda carta de João. 1 João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida.
Realmente, a Bíblia não é só a palavra de Deus, né? A Bíblia, podemos dizer que é literatura, né? São palavras tão impactantes, não são? Né? João poderia ter falado uma coisa qualquer, mas ele fala aqui, né? Aquilo que nós ouvimos, nós vimos, nossas mãos apalparam, né? Estamos proclamando esse Jesus, né? A palavra da vida, a palavra que se fez um ser humano. Que Deus é um Deus invisível. Deus é um Deus que não poderia tocar e sentir, mas Jesus veio como gente. A segunda carta de João, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Então, aqui... desculpa. O enganador e o anticristo. Desculpe, irmão. Eu tentei parar você antes do fim do versículo. Falha minha. Então, é aqui que a gente vê essa heresia, né? Quem é o enganador? O enganador é aquele que diz que Cristo não veio como ser humano, que ele não teve um corpo, que ele não passou por coisas que nós passamos. E até juntamente com essa heresia, também existia uma ideia muito errada de que nós também, como servos de Deus, que nós poderíamos ser fiéis a Deus com nosso espírito, embora o corpo esteja fazendo coisas erradas. Né? Já pensou se eu falo para minha esposa, eu te amo, meu bem, com meu coração, mas meu corpo está na casa da vizinha. Né? Será que ela vai gostar? Não funciona, né? Então, essa é a grande heresia, né? De que eu vou servir a Deus no meu espírito, mas se meu corpo está fazendo coisas erradas, não, isso não importa. Aí não. Assim não, né, Flávia? Não. Muito bem. João, capítulo 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Minutinho, Carlos. Eu estou chegando lá, não cheguei. Eu quero que você continue lendo e vai... ou pula ler o 18 para a gente. 18? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, tornou-se conhecido. Isso. Então, Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça e de verdade. Não vimos a Deus, mas vimos Jesus. E Jesus é a manifestação de Deus neste mundo. Comentários? Não? Aqui todo mundo já crê, já aceita, já abraça. Mas isso é importante para a gente, não é? Acho que tem a ver com o nosso dia a dia aqui, como nós falamos outro dia. Esse Jesus, que quando nós confessamos, quer dizer, quando nós precisamos de ajuda na hora da tentação, ele está ali para nos ajudar. Né? Que ele sabe como é, ele foi um ser humano. Flávia? Não, e uma pergunta assim, que eu acho que já todo mundo sabe. Esses livros foram encontrados em locais diferentes, né? Os livros da Bíblia? Esses livros Sim. foram encontrados e testificam da mesma pessoa. Sim. Né? Não só encontrados em lugares diferentes, mas é claro, com autores diferentes, acho que você está dizendo, né? Várias pessoas, mas todo mundo falando da mesma verdade, a mesma coisa. Da mesma coisa. É isso. Muito bom, interessante. Obrigado. Não. E vamos então, letra C, na sua folha diz, então Jesus é 100% Deus e 100% homem. Wellington pode ler Filipenses 2, dos 5 ao 11.
uma passagem muito bonita. E, deixa eu ver, voltando para os primeiros, Ricardo, Hebreus 2:9, e uma passagem que eu praticamente já citei. Valnei, pode ser você, Hebreus 4, do 14 ao 16. Então, vamos lá. Filipenses? Primeiro, Filipenses 2, do 5 ao 11, o Wellington. Aí tá. Filipenses 2, começamos no 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui se você não conhece essa passagem bem, é uma passagem para você meditar o dia inteiro, não é? E até interessante onde Paulo coloca esse texto. Se você volta para o princípio do capítulo 2, ele está usando para falar para a igreja. E muito interessante olhar para a igreja daquela época. Se você lê essa carta aos Filipenses, uma igreja com problemas. Irmãos, um irmão com problema com outro irmão. Alguém já ouviu falar de uma igreja assim? Existe igreja assim? Nesse tempo agora, não. Então. Mas qual é a solução para esse problema? Se o problema existia, a solução está aqui. Como ele começa no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Esse Cristo que estava na glória, que estava lá com Deus, ele abriu mão, esvaziou-se, diz versículo 7, se tornou um ser humano, não só um ser humano, mas se humilhou e morreu. Sendo assim, o que aconteceu? Deus, no versículo 9, Deus o exaltou. Jesus agora, através do que o mundo acha que é derrota, né? Para Cristo foi uma vitória, foi a revirada, né? E agora, através de Jesus, um dia todo joelho se dobrará, todos vão confessar que Jesus é o Senhor. Wellington levantou a mão. Sim, porque Jesus nos dá uma lição aqui. Com todo o poder que ele tem, ele considerou que não se ia apegar a ser Deus aqui na terra. Ele se humilhou a si mesmo, se esvaziou, como fala aqui, né? Sim. Vindo a ser servo. Aí você vê os homens que não têm poder nenhum, eles querem ter poder, querem ter autoridade em qualquer lugar. Querem ter um pouquinho de autoridade para se sentir bem com eles mesmos. Queremos fingir ser deuses, né? Enquanto o verdadeiro Deus se tornou humilde, o homem que é desse tamaninho quer ser um Deus. Eu lembrei da história do São Francisco de Assis, né? É uma história muito bonita, eu acho. Quando ele encontrou realmente com Deus, com Jesus, né? Foi muito bonito, assim, também, porque já é um pouco mais perto, né? Porque Jesus
Jesus é Jesus, mas São Francisco de Assis é um homem, né? Igual assim, é um homem igual a gente, né? Mas Jesus também, como homem, ele está nos ensinando como ser como ele, né? Porque aqui, Paulo, interessante até, Flávia, no versículo 5, Paulo não disse, seja a atitude de vocês a mesma que a minha atitude. Ele disse, seja a atitude de vocês a atitude de Cristo. E se ele fala isso, ele acha que é possível, né? Não é impossível, é para a gente ser assim. Agora, o que é fantástico é de que esse Deus invisível, então, se fez visível justamente para que nós pudéssemos enxergar e seguir. Né? Ele não é o Deus longe, é o Deus perto. Até aquela palavra que não está, não sei se vai estar nessa aula, que eu não li tudo. O Emmanuel, né? O Deus conosco. Deus conosco. Muito bem. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Muitos aqui fizeram o estudo de Hebreus. Obrigado, secretário. 2:9. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Sabe que lendo aqui me fez lembrar novamente dos Mormons, e talvez o problema deles e até de outros é a dificuldade de entender essa coisa fantástica de que Jesus pode ser, sim, Deus e homem. Porque talvez por um homem achar que é difícil, ou impossível, o homem ser Deus, o Deus ser um homem, então tentam colocar Jesus apenas como homem, apenas como algo abaixo de Deus. Mas a Bíblia mostra claramente que ele é as duas coisas. Mesmo a gente não conseguindo entender completamente, podemos aceitar essa ideia como uma ideia real e verdadeira. Né? Também Hebreus 4, o 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito bem. Muito tempo atrás eu memorizei esse versículo 16, porque para mim é um versículo que nos ajuda, né, no nosso dia a dia. Que todos nós temos nossos momentos difíceis, momentos de necessidade, momentos de dificuldade, e aqui diz que esse Jesus que foi tentado como nós, porém nunca pecou, ele está ali, né, para nos oferecer, essa diz, para receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A outra Bíblia fala socorro, não fala? Quem tem a Bíblia? João Ferreira de Almeida. Alguém? Ninguém hoje? O Alves tem, né? Não? Mas a minha diz sermos socorridos no tempo oportuno. Então, leia o 16, Anderson. Tá. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e alcançarmos a graça para sermos socorridos no tempo oportuno. Eu me lembro de um irmão nosso que ele trabalha numa empresa de ônibus e ele me falou que a função dele era socorrista. Que ele tinha o guincho e quando o ônibus enguiçava, ele ia lá para socorrer aquele ônibus.
E também já ouvi falar de uma igreja com esse nome, a Igreja Socorrista. E certamente Jesus é nosso socorro, né? Jesus está ali. Não tem problema que Jesus não possa resolver. E graças a Deus por termos esse Jesus que está sempre à nossa disposição, sempre pronto, disposto a nos ajudar. Para Jesus não existe caso perdido, né? Eu já vi essa coisa dos dois lados, né? Já ouvi a própria pessoa afirmar sobre sua pessoa, eu não tenho jeito, né? Deus não pode me perdoar, eu já pequei demais. E é claro que essa pessoa está equivocada. Como também já vi várias pessoas olhar para o outro e dizer, aquele ali não tem jeito, né? Aquele ali já era. Mas, graças a Deus, em Cristo Jesus, sempre há esperança. Vamos prosseguir, então? Quando vocês não falam, eu vou falando. Certamente não vai dar para terminar tudo hoje, são muitas passagens. Agora vamos entrar na segunda parte da aula, diz os atributos de Jesus. E está dividido em duas partes, atributos naturais de Jesus e atributos morais de Jesus. Acho que vimos essas coisas no outro esboço também. Então, vamos lá. Vão levantando os dedos. Léo, sim. Só você tinha falado assim da tradução. A minha também é João Ferreira de Almeida, só que a minha é edição revista e corrigida. Aí não fala em socorrido, fala em ajudados. Então lê a sua, 16. Pode ler. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá bem. Eu também gosto dessa parte da sua, Laodiceia, que a minha fala, nos ajude no momento da necessidade. A sua fala, ajudado no momento, como que é? Em tempo oportuno. Tempo oportuno. Também é interessante essa palavra, né? Tempo oportuno. Quer dizer, realmente quando precisamos, né? Naquela hora H. Sim. Outra coisa que... Eu posso usar esse exemplo. Meu filho, minha nora, os filhos, nossos netos queriam um cachorro. Então, eles resolveram pegar um cachorro. Levaram o cachorro para lá, o cachorro com... Isso é agora mesmo, né? Acho que com 4 ou 5 meses, esse cachorro já tinha alguns hábitos não muito bons, né? Muito agitado, o cachorro pula em cima, quer brincar, e quando brinca com os dentes, né? E eles estão lá tentando acalmar o cachorro e educar o cachorro, e estão achando que não tem jeito, e dispostos a devolver o cachorro com quem pegaram o cachorro, achar outro dono. Então, hoje mesmo eu liguei para meu filho, eu perguntei, você ainda pensa em arrumar um lugar para o cachorro? Que eu ia falar com o irmão. E ele falou, não, mas esses últimos dias ele tem melhorado, ele acho que vai dar sim. E eu lembrei que quantas vezes a gente pensa, né, que nosso problema não tem jeito. E é só perceber há mais um dia, mais 2 dias, a gente vê, tá, né? Vai dar sim. Que nosso Deus, ele sempre, quando a gente menos espera, as nuvens vão embora, o céu fica azul, o sol está brilhando outra vez. Mesmo porque o caminho é estreito, né, irmão? É assim, né? Vocês sabem, olha essa barba branca sabe, né? Paga o preço, pagou o preço. Vamos lá, então. Dedos. Quem tem o dedo aí para ler? Marília. Apocalipse de novo para você. 1, 17 a 18. Não, você não leu Apocalipse, não, mas agora vai.
Então, Laodiceia foi Apocalipse, né? Apocalipse 22, Laodiceia. E esse já vimos. Vamos ver de novo. Oi? Evandro. Daniel? Evandro quer ler, ó. Evandro quer ler. A Jane levantou o dedo do Evandro agora. Então, pode ser, Evandro, Apocalipse 22, 13 e 16. Daniel, então, Atos 2, 22, depois Atos 2, 36. Quem mais? Deise não leu ainda, Deise? Mateus 8. Não, Alves, né? Então, pode ser você, Alves. Mateus 8, 23 a 27. Aproveita, a Deise pode ser Mateus 15, 32 ao 39. E Anderson, Marcos 1, 21 a 29. Esther, Marcos 2, 5 ao 12. Quem mais? Marvel, Lucas 6, 17 a 19. E a Márcia, João 11, 43 a 45. Mateus, meu é qual? Você ficou com 8 do 23 ao 27. Não, qual é o meu mesmo? E você, Marvel, foi Lucas 6, 17 ao 19. Tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu só te falar uma coisa, Léo. A passagem do Evandro já foi lida. Eu sei, mas vale a pena ler de novo. Tá bom. Né? Daniel gostou, né, Daniel? Muito bem, eu também vi isso, Marvel. Mas vamos lá, então. Apocalipse 1, 17 e 18, que Jesus é eterno. Marília? Amém. Vamos lá. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse também comentamos outro dia, que eu creio que outra coisa que não entra na minha cabeça é a ideia da eternidade. Mas é o que a Bíblia diz, né? Deus sempre foi, sempre será. Jesus sempre foi, sempre será. Apocalipse 22, Evandro, abre o microfone ali. O 13, depois o 16. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente à igreja. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Muito bem. Saiu. Obrigado. Então, aqui diz na folha, Jesus não tem começo nem fim. E todos esses atributos que estamos vendo aqui sobre Jesus são atributos que Jesus tem que nós não temos. Nós vamos ver, quando diz que nós somos imitadores de Jesus, vai ser essa segunda parte, né, de ter o caráter de Jesus. Mas claro que nós não somos eternos como Jesus, nós tivemos um começo. Embora quem está em Cristo não terá um fim, né? Agora, Atos... Alguém falou? Sou eu. Mateus 2. Não, o seu vai ser Mateus 8. Mateus 8, né? Mas agora é Atos 2. Antes de você tem Atos 2. Esqueci quem foi. Daniel, isso. Mateus 8. 22, depois o 36, né? Sim, senhor. Sim. Então vamos lá, 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré,
foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Espera um pouquinho, Daniel. Espera um pouquinho. Eu gosto muito do livro de Atos, e uma das coisas que eu gosto nesse livro, que é um livro que tem muitas pregações. Essa primeira pregação no livro de Atos é a pregação de Pedro na cidade de Jerusalém, e olha que ele está incluído nessa pregação, falando do poder de Jesus, né? Dos milagres que Jesus realizou. E certamente nós hoje, quando falamos de Jesus, precisamos mostrar essa parte. Pode continuar, irmão. Amém. 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. O nosso Jesus é poderoso, ele é o Senhor e Cristo. Então, nós temos essas próximas passagens que falam um pouco mais sobre os milagres, os sinais de Jesus. Então, sua vez, Alves, Mateus 8, vai do 23 até o 27. Essas passagens são um pouco maiores. Tá bom. Agora, do 23 ao 27, né? Entrando ele no barco, e seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, e de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo e clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vós estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos meter palmas para essa leitura tão bonita. Caprichou, Alves. É uma passagem linda, né? Falando da grandeza de Jesus, né? Como Jesus pode tudo. E eu sempre gosto, quando eu vejo essa passagem, essa pergunta no final, né? Quem é este que tem o vento e o mar que obedece? Quem é? É Deus. Deus, isso. Jesus é o Filho de Deus, é onipotente. E até hoje em dia é fácil, toda pregação, toda aula, eu sempre volto a falar sobre Covid-19, né? Covid-19. Então, está todo mundo com medo. Até ontem, nosso filho chegou tossindo. Aí, o que eu pensei? Será que é? Será? Né? Graças a Deus, hoje está melhor. Mas não precisamos ter medo, né? Devemos fazer as coisas certas, mas não precisamos ter medo. Jesus está conosco. Podemos até morrer, mas estamos em Cristo, a vitória é certa. Amém? Amém. Marcos 15, Daisy, do 32 ao 39. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, onde poderiam encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães
e os peixes e da graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos, a multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo pedido à multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Obrigado, irmã. Eu acho que eu já falei com vocês que eu não preparei esse estudo, até o nome do irmão que preparou o esboço está aí, Eugênio, o que nasceu mais ou menos na mesma época que eu, mas morreu num acidente. Ele estava de bicicleta, um carro pegou ele e morreu na hora, mais ou menos 30 anos atrás. Mas aqui eu vejo que ele foi muito feliz nessa parte que ele está mostrando os milagres de Jesus, mas milagres bem diversos, né? Vimos Jesus com a tempestade, agora estamos vendo Jesus multiplicando os pães, né? Um milagre muito diferente, mas mais uma vez mostrando o poder de Deus, né? A divindade de Cristo. E outra vez, com uma aplicação tão grande para nossas vidas hoje, né? Quantas pessoas ficam preocupadas, né, com suas contas, em ter comida na mesa, em resolver seus problemas diários. E Jesus é aquele que supre. Jesus é aquele que está ali para dar tudo que a gente precisa. Com Jesus conosco, vamos ter medo de quê? Vamos nos preocupar com o quê? Vamos mais, ele tem mais uma parte aqui, Marcos capítulo 1, 21 a 29, outro problema, falamos sobre isso hoje, né, Flávia? Mas também outra solução. Quem vai ler Marcos 1, esqueci. Sou eu, né? Esther. Foi Esther ou foi? Eu não me lembro. Foi Esther? Não, foi Anderson. Acho que Esther, você é Marcos 2. Pode ler, Anderson. Tá. Marcos 29, é isso? 21 a 29. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Eles se admiravam de sua doutrina. Com efeito, ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Naquela hora estava na sinagoga deles um homem possesso de um espírito imundo, que começou a gritar: Que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para a nossa perdição? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e saia dele. E o espírito impuro, sacudindo um grande grito, saiu dele. Ficaram todos espantados a ponto de se perguntarem uns aos outros: Que é isto? Uma doutrina nova, cada com autoridade. Aqueles espíritos imundos que estes obedecem, e a sua fama saiu logo por toda parte, toda a região. Teve um pequeno problema no seu áudio, mas agradecemos a leitura, Anderson. Obrigado. Então, o diabo existe, os demônios existem, né? São mais fortes do que a gente, mas Cristo é o principal, né? O diabo para Jesus não é nada. E com Cristo ao nosso lado, não precisamos ter medo do inimigo, né? Cristo nos dá como resistir o inimigo em qualquer situação, em qualquer momento, qualquer instância. Também Marcos 2, do 5 ao 12, irmã Esther. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico:
filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estava ali sentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado senão só um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhe: por que arrazoai desse modo em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmaram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Amém. Obrigado, irmã. Então, aqui vemos duas coisas, né? O principal é que Jesus perdoou os pecados desse homem. Mas como tinha pessoas lá duvidando do poder de Jesus para perdoar, que ninguém viu os pecados saindo do homem, então Jesus ainda curou o homem para provar, mostrar o poder que ele tem. Poder sobre a doença, poder também sobre o pecado, né? Que é uma doença pior ainda. Onde estamos? Lucas 6, 17 ao 19. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Obrigado, meu irmão. De quê? Eu estou chegando agora, eu demorei para chegar. Mas eu estava aqui pensando, você estava lendo, eu estava pensando, se Lucas fosse descrever tudo que Jesus fez nesses versículos aqui, né? Quantos capítulos daria, né? Para cada pessoa que foi curada ali, né? Cada pessoa que foi libertada naquele lugar. Então, mostra-nos mais uma vez que o pouco que nós temos aqui está descrevendo só um pouquinho de tudo que Jesus fez, né? Jesus fez 1000 maravilhas, né? 1000 é pouco, né? Milhões de maravilhas. E agora, para fechar, João capítulo 11, falando sobre Lázaro. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muito bem. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Como não crer, né? O morto levantou. Até João mostra detalhadamente essa parte que o corpo já estava fedendo. Certamente Jesus fez de propósito, né? Não foi no primeiro dia, não no segundo dia. Esperou passar bastante tempo para ninguém ter dúvida de que Lázaro realmente está morto, né? Não foi um truque, mas que realmente o morto levantou e aí está a minha esperança e a sua. Porque se Covid-19 nem existisse, né? Todos nós um dia vamos morrer de alguma coisa, né? Até quem foi curado de câncer, ou até esses que Jesus curou, né? O paralítico e o cego, todos eles passaram a morrer um dia. Que, né, esse corpo físico não é para sempre.
Mas quem está em Cristo está aguardando a ressurreição. Que esse Jesus que ressuscitou Lázaro, ele próprio morreu, mas ressuscitou, e um dia nós também vamos ressuscitar. E essa é a nossa maior esperança. É a nossa esperança, exatamente. Amém. Deixa todo mundo sorrindo. Aleluia. 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 Léo, me tira Sim, uma irmão. dúvida. Uhum. Tá falando em arrebatamento, está falando em todos nós um dia vamos morrer. Tem um arrebatamento. Arrebatamento da Então, carne me também. perdoe. Você me pegou no erro, Marvel. Agradeço. Se Cristo não voltar antes, um dia todos nós vamos morrer. Se Cristo voltar amanhã, né, quem está vivo não vai morrer, vai direto. Mas diz a Bíblia que os mortos vão primeiro, depois os vivos vão encontrar com o Senhor nos ares, para assim estarão com o Senhor para sempre. Para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Obrigado Pra pela sempre. correção, Marvel. Agradeço. Esse é meu irmão. Isso é bom estar com os irmãos, que os irmãos nos ajudam, né? Muito bem, eu não percebi que essas passagens eram maiores e a hora foi embora. Então, a gente vai parar por aqui hoje. Fomos até os atributos de Jesus. Ponto 1 e 2. Vamos, então, começar no ponto 3. A onisciência de Jesus. Para a semana que vem. E falar de Jesus sempre nos deixa alegres, né? É mesmo. Maravilhados. Eu vou orar. Alguém quer fazer um pedido especial antes de eu orar? Quero que ore pela Luísa, que ela está completando um ano hoje. Parabéns para a Luísa. É mesmo? Mas ela não parece mais velha, não. Ela está fazendo aniversário hoje? Eu sabia. Parabéns, minha irmã. Luísa. Parabéns. Deus te abençoe. Amém. A nós todos. Um dia depois da minha mãe. Isso, o bolo fica para depois, né? Virtual. Parabéns. Parabéns, minha irmãzinha. Parabéns. Obrigada. Está na minha agenda. Nós nos sentimos honrados de você. Valeu, convidar para seu Evandro. aniversário. Caguetou legal. Muito bem, mais alguém? A irmã Edna, irmão, pediu oração para a neta dela, a Carolina, que ela está com Covid, e ela está com muita falta de ar. Ela pediu até para colocar no grupo, só que ela não estava conseguindo falar com ninguém. Ela me pediu para falar. Quem é? A irmã Edna? A irmã Edna, a neta dela. Tá. A Carolina. Mauro Antônio? Isso. Carolina. Lembro da Carolina, sim. Então, vamos orar pela Carolina. O Wellington levantou sim, irmã. E também eu tenho uma vizinha aqui do lado que ela deu AVC nela, aí a filha dela veio falar comigo me pedindo oração. Eu gostaria que os irmãos também orassem pela irmã. É bem, sua vizinha. Isso, ela já frequentou, já foi na igreja de Cristo. Ela já até frequentou, o nome dela é Deise, ela já até frequentou a igreja. A Daisy. Mas Acho ela que não eu é estou membro lembrado, sim. Que é amiga da Nelly, né? Isso. Wellington levantou a mão? Sim, para pedir pela união espiritual da congregação. Amém. Que Deus toque nos corações dos homens, né, para saber quando nós podemos desviar do caminho, tá? Para aceitar a vontade de Deus, que é o principal. Aceitar a vontade de Deus, não pensar que nós estamos certos. É verdade. Tá? Obrigado. Marvel? Não, Léo, é uma coisa que está dentro de mim. Eu devo ter ouvido por aí, nas minhas leituras. Eu acho que é um momento
de pegar essas pedras que estão sendo jogadas, né? E reconstruir o altar, porque estão destruindo o altar. Amém, irmão. Entendeu? É Amém. isso que eu penso. O altar é a nossa solução, não é? Muito bem, eu não escrevi, vou tentar lembrar, se eu não lembro, vocês lembram. Oremos ao Senhor. Pai amado, eu quero começar agradecendo ao Senhor, agradecendo porque hoje falamos sobre Jesus, seu Filho, Jesus, nosso Salvador, Jesus, aquele que é divino, aquele que se fez homem, Jesus, aquele que tem todo o poder, que pode tudo. Então, por isso, Pai, estamos aqui para entregar nossas vidas em suas mãos, pedindo a sua ajuda. Peço, em primeiro lugar, Pai, que possamos colocar nossas vidas no altar, que possamos reconhecer que nós não somos Deus, que nós precisamos do Senhor, que possamos ser humildes e sermos imitadores de Cristo nesta humildade, e que através da humildade que possamos estar unidos em Cristo Jesus, como um só corpo, uma só casa, uma só família, em Cristo Jesus. Esse é nosso desejo. Nós desejamos paz, nós desejamos harmonia, nós desejamos ser irmãos unidos em Cristo Jesus. Agradeço, Pai, pela vida da nossa irmã Luísa. Continue, Senhor, abençoando nossa irmã, abençoando a Raquel. Esteja sempre não só com a Luísa, mas com todos nós, Pai, que possamos servir ao Senhor com dedicação, com humildade, com alegria em nossos corações. Agradeço também, Pai, pela vida da nossa irmã Mirtes. A filha dela me falou que tudo indica que ela vai receber alta essa semana. Esteja com nossa irmã, dando força para nossa irmã, uma irmã também preciosa para cada um de nós. Também, Pai, nossa irmã Edna pede pela sua neta Carolina, que está doente. Por favor, Senhor, que a Carolina possa se recuperar em breve. Uma pessoa que eu conheço, lembro dela como criança na igreja, que ela também, Pai, possa buscar o Senhor e encontrar no Senhor a verdadeira vida, a salvação que o Senhor nos oferece. A Daisy também, Senhor, precisa da sua ajuda. Ela também, não só ajuda física, com sua saúde, mas a ajuda espiritual, que o Senhor possa estar com ela, Pai, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que possamos, dia a dia, sermos moldados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, para sermos uma bênção neste mundo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Que prazer estar com vocês. Boa noite. Parabéns, Luísa. Parabéns, minha irmãzinha, mais uma vez. Parabéns. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe, Luísa. Dê muitos anos de vida, minha querida. Bolo. Ricardo que é bolo. Opa, cadê o bolo, Ricardo?